Pessoal, meu nome é Renato Arléo. Hoje eu vou falar de um assunto mais técnico, um assunto mais ligado à engenharia civil, arquitetura, ou que você que tenha curiosidade a respeito de como construir também pode acrescentar alguma coisa, né? Eu vou falar sobre construções em ambientes extremos, né? Em ambientes com temperatura muito baixa, como este aqui que nós estamos aqui agora. Tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas que vão construir nesses ambientes, eles levam em consideração. É que esses prédios, vocês podem observar que eles têm como se fosse uma capa, um envoltório em volta do fechamento dele. Atrás desses painéis tem uma parede. Essa parede pode ser de alvenaria, pode ser em concreto, mas esses painéis, eles têm a função de segurar o frio, de servir como se fosse um filtro, para que esse frio extremo que tem do lado de dentro não passe diretamente para a parte interna do prédio, para proporcionar um maior conforto às pessoas que estão utilizando, porque senão seria impossível habitar um apartamento desse num ambiente como este. Existem algumas variáveis que interferem no desempenho térmico dessas edificações. Eu vou falar de 4 que eu considero assim importantes para este desempenho. Uma delas é a arquitetura. Observem a arquitetura desse prédio, por exemplo, né? O telhado. O telhado tem 45 graus e daí para mais, não pode ser para menos, porque senão o gelo, a neve que vai se transformando em um gelo mais sólido, ela pesaria muito e seria uma carga extra que deveria ser considerada em cálculo desnecessariamente. Então se faz o telhado com esse excesso de declividade para se evitar um carregamento maior, né? Uma outra coisa que interfere dentro da arquitetura, falando ainda da arquitetura, observe que as esquadrias são pequenas. Por que as esquadrias são pequenas? Porque a troca de calor é menor, essa troca de calor. Quanto mais a parede absorver o frio e passar menos pela janela, melhor, não é? Geralmente essas janelas, elas são de vidro duplo. Por que de vidro duplo? O vidro duplo, inclusive, com um espaçamento entre um e outro. Porque entre um vidro e o outro vai ter ar, e o ar é um condutor menor do que se tivesse interagindo um ambiente com o outro, não é? Então essa duplicidade do vidro com um determinado espaço faz com que o vidro de fora fique gelado e o de dentro ele vai absorver a temperatura interna e vai dar aquele conforto maior. Outro fator é a absortância solar das superfícies opacas. É a capacidade que essa superfície, por exemplo, a madeira tem de absorver o sol, absorver o calor do sol durante o dia e durante a noite manter-se o ambiente mais quente. Não é que isso essa variação de temperatura, ela vai acontecer de uma forma mais longa. É como funciona a água do mar quando tem as cidades praianas, não é? Durante o dia a água do mar esquenta, e durante a noite, aquela temperatura mais quente vai amenizar a temperatura fria das cidades. O mesmo acontece com esse tipo de coisa que a gente vê aqui. Essa absortância é muito importante, porque essas superfícies, elas não vão refletir simplesmente o sol, elas vão absorver o sol. Por isso a madeira é muito utilizada, porque ela tem uma absortância muito boa. O terceiro item eu já falei, né, que são o tamanho das janelas, são as aberturas, né, as envasaduras que os arquitetos fazem menores para poder ter troca menor de frio e calor do meio externo com o meio interno, né? Esse tamanho de janela, observem que geralmente eles usam muito a seteira, né? A seteira. As portas maiores, elas, como eu já falei, têm vidros duplos. Muitas vezes elas têm uma outra porta de madeira interna. Essa utilização do vidro é importante também. É bom que tenha o vidro, porque nos dias que o sol estiver brilhando, porque aqui o sol brilha e tem frio do mesmo jeito, às vezes o sol está brilhando, nós estamos a 0 grau, é importante que esse sol ele entre também no apartamento, porque quando ele entra, ele vai levar o calor para dentro do apartamento também, não é? Então esse é o terceiro item, né? O tamanho das janelas. O quarto item é a orientação. Observem esses prédios que estão aqui. O arquiteto sempre procura colocar a fachada ou o fundo dele virado para o nascente ou para o poente, ou seja, para o leste ou para o oeste. Por quê? O leste é onde o sol nasce. Se ela coloca a fachada para onde o sol nasce, essa incidência do sol sobre a maior parte do prédio
vai se aproveitar muito isso aí com relação ao calor, de absorção desse prédio, né? A mesma coisa o oeste. O oeste é o pôr do sol. O sol, ele faz esse sentido, ele nasce do leste para o oeste, não é? E se utiliza essa orientação, porque o resultado disso aí vai influenciar muito na capacidade que o prédio vai ter de dar conforto térmico às pessoas que vão habitar ele. Observem, por exemplo, aqui essa fachada. Essa fachada, ela está virada para o oeste, ou seja, o sol nasce do lado de lá. Então, o sol começa a nascer e os raios solares vão começar a incidir nessa fachada, né? A fachada do lado de lá está para o oeste. Boa parte do dia vai receber radiação solar também, né? O desempenho térmico dessas edificações, elas vão assim, tem algumas características em função da altura que você vai se referenciar no prédio. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui no térreo, né? O térreo desse prédio, ela é encostado no solo. Então, existe uma troca de calor com o solo. O solo, ele aquece, ele demora mais de aquecer e demora mais de esfriar. Então, isso acontece e vai haver essa troca de temperatura, né, com o pavimento térreo. O último pavimento, geralmente, que está assim encostado lá no telhado, né, também ele é privilegiado quando dá incidência de sol. Quando tem um dia ensolarado, aquele último apartamento, as habitações que estão no último andar do prédio vão ser beneficiadas por isso aí. Agora, se não tiver sol, tiver um tempo ruim de vento, de muito frio, sem sol, é um andar que a gente pode considerar um andar que não tem assim uma vantagem muito grande em ficar lá em cima sem ter uma calefação, né? Então, todos esses prédios, eles têm a calefação. É como se um ar-condicionado para poder esquentar, né? Condiciona-se o ar para uma temperatura mais alta, né? Já que nós estamos numa temperatura mais baixa. E esse condicionamento é muito importante. Viver num prédio desse, sem a calefação, é uma coisa assim quase que impossível mesmo, a não ser que as pessoas vivessem lá dentro todo cheio de capote, de calça, para poder sobreviver ao frio, né? A gente está acostumado num clima ensolarado, a viver nos trópicos e não sabe assim, muitas vezes, o que é que acontece nos polos, nos lugares mais altos, em que a engenharia é mais exigida um pouco para poder ser eficiente. Então veja como é importante essa coisa de observar a natureza, principalmente nesses lugares, né? A gente, como engenheiro, como arquiteto, deve observar a natureza em todo lugar que a gente for construir ou trabalhar. Mas veja que nesse ponto aqui se trata de sobrevivência, de conforto, de poder habitar ou não uma edificação.